Olá, senhores. Boa noite. Hoje fazer uma live mais breve, falando sobre um assunto, as projeções que os pais fazem nos filhos, né? As projeções que os pais fazem nos filhos. Toda vez que a gente vai falar desse assunto, é um assunto delicado porque os pais começam a se sentir perseguidos, se censuram muito. É como se eles tomam a fala como se fosse uma fala de censura aos pais. E a ideia não é essa, a ideia não é censurar os pais, mas a ideia é passar um conhecimento para os pais, né? Por quê? Porque esse processo de projeção, essas projeções que os pais fazem nos filhos, é um processo inconsciente. Os pais não fazem isso sem perceber, fazem isso sem se dar conta que eles estão fazendo isso. Então a gente tomando consciência sobre isso, a gente conhecendo isso, que isso existe, que isso ocorre, então é uma possibilidade dos pais se darem conta disso e fazerem com os filhos uma reparação. E também para que a gente conheça as projeções que os nossos pais fizeram em nós, né? Então não é só que a gente veja as projeções que nós fazemos nos nossos filhos, mas também que a gente perceba as projeções que os nossos pais fizeram em relação a nós. Por que isso ocorre? Pelo fato básico de que nós somos seres emocionais, né? Nós somos sentimento, pensamento e ação. Então, na nossa base, na base do nosso comportamento, há sempre o sentimento, há sempre a emoção. Então, esse processo projetivo dos pais em relação aos filhos é um processo emocional. Os pais eles têm dentro deles, no interior deles, na vida interna, subjetiva dos pais, tem complexos, tem desejos, tem traumas, então tem conflitos. Então são esses conflitos emocionais, são esses problemas emocionais, são esses desejos, são essas expectativas emocionais que os pais vão tendo, é isso que é projetado nos filhos. Só que qual é o problema da projeção? O problema da projeção é que eu estou projetando, o pai está projetando no filho o quê? Ele está projetando no filho um conteúdo que pertence ao pai, a mãe está projetando no filho um conteúdo que pertence à mãe. Mas como esse processo é um processo inconsciente, então uma vez que o pai e a mãe projetou no filho, não há o reconhecimento mais daquele conteúdo que está no filho como tendo uma origem nos pais. Então os pais não se dão conta que aquilo partiu do pai, que aquilo partiu da mãe. Então o problema da projeção é esse, né? Você projeta o conteúdo no outro e você passa a achar que esse conteúdo pertence ao outro, que esse conteúdo é do outro, que esse conteúdo está fora de você. Só que isso tem uma origem em você, então isso partiu de você. Então é uma live para a gente tentar reconhecer esse funcionamento, conscientizar esse funcionamento. O objetivo não é um objetivo de censura aos pais de maneira nenhuma, mas ao contrário, né? É um objetivo de conscientização para que os pais percebam esse funcionamento em relação aos próprios filhos e também que a gente, como filho, perceba o que os nossos pais projetaram em nós, né? Então, assim, para esclarecer esse assunto, eu queria dar um exemplo. Uma vez uma mulher me procurou, ela tinha 2 filhas, né? Então ela disse assim: André,
eu não tenho problema nenhum com a minha filha mais nova, mas eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito conflito com a minha filha mais velha. A minha filha mais nova, a nossa relação é tranquila, na nossa relação há um entrosamento, na nossa relação há uma empatia, né? A gente se dá super bem, mas com a mais velha é muito complicado, tem muitos conflitos, é um certo curto-circuito, a gente está sempre ali se debatendo com algo, a gente está sempre se esbarrando com algo. Então ela trouxe para mim essa diferença entre a filha mais nova e a filha mais velha. A filha mais nova, uma relação ótima, a filha mais velha, uma relação mais problemática, uma relação mais difícil. Então eu comecei a conversar com essa mulher, e aí ela, depois de um tempo de conversa, ela foi passando para mim como tinha sido a relação dela com a mãe dela, com a avó dessas crianças, né? Então tinha sido uma relação muito difícil, tinha sido uma relação de muitos conflitos. Então qual foi a projeção aí? O que aconteceu? Ela pegou essa relação difícil que ela teve com a mãe dela e ela fez um repasse disso. Claro que isso ela fez inconscientemente, ela não se deu conta que ela estava fazendo isso foi um processo emocional, foi acontecendo assim, foi se desenrolando assim a relação dela com a filha mais velha. Então ela fez esse repasse, né? Ela pegou essa relação mal resolvida, cheia de conflitos, cheia de dificuldades que ela teve com a mãe dela e repassou isso, ela repetiu essa história com a filha mais velha. Então ela projetou toda essa história mal resolvida com a mãe dela na filha mais velha dela. E a filha mais nova, ela já, por exemplo, assim, ela já aparece de uma outra forma. Por exemplo, ela tinha um desejo de estudar música na vida dela e não teve tempo de estudar música. Então a filha mais nova foi estudar música. Ela tinha um desejo de aprender francês e nunca teve tempo, nunca teve disponibilidade de aprender francês. A mais nova estudava francês. Então assim, então a mais velha ficou a projeção dessa relação mal resolvida dela com a mãe dela, com a avó dessas meninas. E a mais nova ficou a depositária ali dos desejos, né, das realizações, das possibilidades, né, que ela não via mais para ela na vida, mas que ela projetou como desejo nessa filha mais nova. Então, olha o poder dessas projeções, né? Olha o quanto isso interfere. É claro que nessa filha mais nova, isso tá se desdobrando numa coisa boa, porque são as possibilidades, são as perspectivas dessa mãe que ela está projetando nessa filha. A filha está absorvendo isso, e isso está sendo usado para expansão, né, de possibilidades, de crescimento. Mas para essa filha mais velha, o que está sendo projetado ali são os conflitos, são as dificuldades, né? Essa relação mais mal resolvida com essa mãe dela, que ela projetou nessa filha mais velha. Quando eu falo isso para ela, ela fica assim bastante impressionada, né, de perceber que isso estava acontecendo. O que começou a acontecer daí para frente? Ela começou a fazer um processo de reparação. Então ela se deu conta dessas projeções. Então quando você se dá conta da projeção, o que você faz? Você começa a recolher essa projeção em você, como se fosse um pescador que lança aquela carretilha para pescar o peixe, mas chega um determinado momento que ele precisa recolher essa carretilha. Então
você se dando conta que você está projetando no outro, você então recolhe essas projeções e interioriza esse conteúdo, você interioriza você toma consciência, você toma conhecimento de que esse conteúdo pertence a você. Então você não joga mais isso. Então o pai e a mãe que faz esse processo, a gente chama esse processo um processo de interiorização, é um processo de reflexão. Então o pai e a mãe que vai vivendo sem recolher essas projeções, sem essa interiorização, sem essa reflexão, eles não vão ter condições de fazer isso, de fazer esse processo. Mas uma vez que o pai e a mãe têm esse processo mais de fazer um diálogo com a própria consciência, de fazer esse trabalho de reflexão, de interiorização, então eles começam a recolher esses conteúdos e aí a perceber que esse conteúdo pertence a mim e não pertence ao filho. E aí o filho para de receber essa sobrecarga, né? O filho para de receber essa carga que o pai e a mãe estão depositando ali. E aí a existência desse filho, a vida desse filho passa a ter uma possibilidade melhor, né? Passa a ficar mais leve, sem carregar tudo isso, né? Um outro tipo de projeção que também é feito é assim, às vezes ou a mãe ou o pai dizem assim, vamos imaginar, são dois filhos ali, então eles dizem assim, este aqui é do pai, aquele ali é da mãe. Então começa a haver uma projeção. Em que sentido? Essas emoções, elas são muitas vezes verbalizadas, né? Então os pais acreditam que estão falando de características que isso é da natureza dos filhos. Isso não é da natureza dos filhos, são projeções que os pais estão fazendo. Isso não está na essência do filho, isso não está na natureza do filho. São suposições, né? São projeções desse emocional dos pais que eles estão fazendo nos filhos. Então, ou o pai ou a mãe dizem assim, esse é do pai, aquele ali é da mãe. Então, por exemplo, uma mãe que diz assim, esse aqui é o meu filho, aquele ali é o filho do pai. Então, pertence à família do pai. Então, se a família do pai é uma família mais desajustada, né? Uma família com mais problemas, então o que a mãe está dizendo? Ao falar assim, esse aqui é meu e aquele ali é dele, olha as significações que os pais vão atribuindo aos filhos, como se isso fosse da essência e da natureza do filho, só que isso não é. Então essa mãe teria que, ao dizer, aquele ali esse comportamento desajustado que há neste filho é do pai. Olha o que a mãe está fazendo, né? Então já começa a atribuir àquele filho as características daqueles desajustes da família do pai. Então olha as significações. Ao fazer essas projeções, os pais vão significando os filhos de uma determinada forma ou de outra. Apesar dessas mensagens que os pais vão passando naquilo que eles verbalizam, naquilo que eles projetam emocionalmente, apesar dessas mensagens serem erradas, isso não está na natureza do filho, isso passa a nortear a vida do filho. Então isso gera um efeito na realidade. Então isso não é essa projeção, ela não é real, ela é fruto dessas fantasias e dessas emoções dos pais, mas ao projetar isso no filho, isso gera um efeito, isso tem um desdobramento na realidade. Então olha o quão sério é isso e o quão importante que os pais percebam dessa intensidade dessas projeções. Então uma vez uma paciente disse assim, ela estava falando do filho, eu perguntei assim, o que você associa
o seu filho, né? Quando você pede uma associação, o que o paciente tem que fazer? Ele tem que dizer algumas palavras. O meu filho para mim é isso, é aquilo. Então você pede algumas palavras para ele dizer palavras soltas, sem explicar muito o que é aquele filho para você. Então eu perguntei isso para a paciente, o que é esse filho para você? E ela disse assim, a sensação que eu tenho é que ele é um vaso frágil, que a qualquer momento ele vai cair no chão e vai se quebrar todo em pequenas partes, né? Então você vê, o que a mãe, ela está falando do filho propriamente dito? Ela está falando de algo que está na essência, na natureza do filho? Não está falando. Do que ela está falando? Ela está falando de sentimentos que ela tem dentro dela própria. Sentimentos de fragilidade, né, de vulnerabilidade, isso são sentimentos de fraqueza. Então são aspectos ali de uma baixa autoestima dessa mãe. Então ela está projetando esses sentimentos mal resolvidos dela própria no filho. Isso vai gerar um efeito no filho. Isso não é do filho, esse conteúdo não é do filho, mas isso gera um efeito no filho. Isso gera um efeito, né? Isso começa a ter um desdobramento na realidade. Esse filho ele vai começar a se sentir fraco, ele vai começar a se sentir incapaz. Por quê? Porque ele está absorvendo essas projeções dos pais. Os filhos eles não têm ainda, né, na infância, na adolescência, um sistema. A partir da adolescência começa a ter mais. Eles não conseguem ter defesas contra isso, né? Então, por isso que é importante que os pais tenham uma certa maturidade e que façam o recolhimento dessas projeções, né? Então, por exemplo, os pais podem atribuir a um filho a ideia de doença, né? Aquele filho é um filho mais doente, aquele filho é um filho mais problema. Então, às vezes até o filho passou ali no início da vida, quando era bebezinho, passou por algum procedimento cirúrgico, isso traumatizou os pais, e os pais então passam a sentir aquele filho como mais doente. Então o outro filho é o filho saudável, é o filho forte, esse aqui é o filho mais problemático, é o filho mais doente. Então eles não estão falando de algo que está na natureza e na essência desse filho. É um sentimento que os pais têm em relação àquele filho. Só que isso é sentido e projetado de uma forma contínua e frequente, e aí aquele filho começa mesmo a se colocar de uma forma mais frágil, de uma forma mais insegura. Então, quando ele tiver algum enfrentamento a fazer, ele vai ter mais dificuldade de se colocar nesse enfrentamento. Então, são essas projeções. Olha o quanto nós somos complicadinhos, né? O nosso mundo emocional, o fato de nós sermos pessoas emocionais, né? Nós somos seres emocionais. Isso gera, então, nessa relação de pais e filhos, que é uma relação muito íntima, que é uma relação muito próxima, então os filhos ficam sujeitos a essas projeções que os pais fazem nos filhos. Por exemplo, e aí começa a entrar uma coisa que se chama o poder da palavra, né? Aquilo que os pais falam tem um poder muito grande. O que o vizinho fala, se o vizinho xingar o seu filho, isso não tem problema nenhum, né? O seu filho vai ouvir o xingamento do vizinho ali, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora, o problema é o que os pais falam para os filhos. Por quê? Porque essa fala tem poder, são sujeitos significativos para esse filho, né? É o meu pai que está dizendo, é a minha mãe que está dizendo, né? Então, quando um pai diz, você é burro, isso tem um efeito, né, muito grande. Essa palavra ela tem poder pelo próprio lugar que esse pai... Se é o meu pai que está dizendo, então isso tem fundamento.
tem uma razão de ser, é o meu pai que está falando, é a minha mãe que está falando. Só que normalmente os pais não têm consciência do quanto eles são projetivos em relação aos filhos, né? Então um filho vai ser o doente, o outro filho vai ser o mais forte, mais destemido, né? Então se o pai, se a mãe toma consciência disso, que esse conteúdo, você é doente, isso não é do filho, isso é dos pais, são sentimentos que os pais têm em relação àquele filho, isso não diz respeito ao filho, os pais vão recolher essas projeções e vão parar de criar essa sobrecarga na vida dos filhos, né? Isso é muito importante. Uma coisa também que atrapalha muito e influencia bastante os filhos é a fala comparativa, né? Quando os pais usam muito a fala comparativa, comparam o filho com um primo, comparam um irmão com outro irmão. Então isso, o Tom Jobim tem uma frase, quando o Tom Jobim fazia entrevista, ele tinha uma frase que ele dizia assim, todo pensamento comparativo é falso. Todo pensamento comparativo, o que é melhor? É melhor Bach ou é melhor Mozart? Então toda vez que você vai comparar coisas que são diferentes, isso é falso, né? Então esses pais que ficam também muito nesse processo comparativo, isso atrapalha muito, né? A forma que isso vai chegando para o filho, as mensagens que isso vai passando para o filho. Então o primo é melhor do que eu, o primo desenvolve mais coisas do que eu. Então isso vai gerando no filho esses complexos, né? Essas mensagens erradas, que apesar de serem erradas, que apesar de serem falsas, elas produzem um efeito na realidade. Então é muito importante que os pais façam um recolhimento desses conteúdos, dessas significações, essas palavras, essas projeções emocionais que os pais vão fazendo nos filhos. Isso vai gerando significações na criança e isso vai produzindo efeitos na realidade. Depois o adulto vai ter que fazer todo um trabalho para perceber que aquilo que foi dito, para perceber que aquilo que foi significado pelos pais não tem sentido, né? Isso começa desde a escolha do nome, né? Quando os pais escolhem um nome, a razão do nome é importante, né? Então, quando os pais escolhem um nome, eles já estão ali na escolha do nome do bebê, eles já estão atribuindo a esse bebê uma significação. E agora é claro que tudo isso é um processo inconsciente, os pais não se dão conta disso, por isso que é importante que haja uma expansão dessa consciência e os pais comecem então a tomar mais consciência desse processo. Bom, mas André, legal isso que você está falando, você está dizendo então que existe esse canal aberto, né, dos pais para os filhos, essas projeções que os pais fazem nos filhos. Mas existe algum tipo de canal também dos filhos em relação aos pais? Existe, que é o que a gente chama da identificação. Então um filho, diante dos dois ali, diante do pai e da mãe, um filho vai escolher um dos dois. Então o mais velho nasce, ele vai escolher um dos dois para se identificar. Então ele vai dizer assim, eu vou me identificar mais com o meu pai ou mais com a minha mãe. Ele vai escolher um como modelo de identificação. É claro que esse filho tem características tanto do pai quanto da mãe, mas ele vai escolher um para se identificar mais. O segundo que nasce vai escolher o que sobrou. Entendeu? Então, se o mais velho escolhe se identificar com a mãe, o segundo que nascer vai se identificar com o pai. Ou o contrário, se o mais velho escolher o pai, o segundo que nascer vai buscar a mãe. Aí você fala assim, mas e o terceiro? O terceiro ele tem de novo duas possibilidades para escolher. Ele pode escolher tanto o pai quanto a mãe.
Mas é interessante também a gente perceber, existe esse canal dos pais com os filhos, essas projeções que os pais fazem e que sobrecarrega os filhos, dessas questões emocionais mal resolvidas dos pais, que eles transferem, que eles projetam isso nos filhos. Mas também há esse posicionamento dos filhos em relação aos pais. Dos dois, o filho vai escolher um dos dois para se identificar mais. É claro que esse que escolheu o pai como identificação, é claro que ele tem também características da mãe, mas ele vai tomar mais o pai como um modelo para se colocar, né, na sua personalidade, no desenvolvimento da sua personalidade, para se posicionar na vida. Então ele vai adotar mais o modelo do pai, como quando ele for se posicionar, quando ele for se orientar na vida. Então são esse canal de mão dupla, né? essa via de mão dupla que existe, tanto dos pais em relação aos filhos, mas também os filhos têm também esse poder de escolha, né? No momento da identificação com os pais. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado pela presença. Até a próxima live, quinta-feira. Boa noite a todos.